Dona Maria, avisa lá que o podcast começou! Está no ar o podcast mais casamenteiro que você já ouviu. Oh, noiva! Apresentação: Saulo Oliveira. For Noivas tem o oferecimento de grupoabemus.com, música customizada e personalizada em seu casamento. Ao som de Jackson 5, nós começamos mais um episódio do nosso podcast For Noivas. Michael Jackson pequenininho dá o tom do início de nosso episódio de hoje. Pra você, noivinha de todo o Brasil, se for bom dia, bom dia, se for boa tarde, boa tarde, se for boa noite, boa noite. E hoje eu quero trazer pra vocês 4 coisas bizarras que eu vi. 4 coisas que aconteceram em casamentos. 4 coisas assim grotescas, absurdas, mas que com certeza vão acrescentar conhecimento para o seu planejamento de casamento. E sabe por que eu conto histórias? Porque eu quero que o seu casamento seja excepcional e jamais vire assunto negativo em podcast. Escute mais um pouquinho aí de Jackson 5 que eu já volto. Eu acho que as pessoas da época não tinham noção de que estavam ouvindo um menino que faria sucesso por muitos e muitos anos, que seria o topo das paradas em diversas fases da vida e que mesmo depois de sua passagem seria excepcionalmente ouvido como nós estamos ouvindo agora. Michael Jackson foi sem dúvida um dos principais fenômenos musicais que já passou por essa terra. Gente, hoje eu também vou falar com vocês de coisas bizarras, coisas diferentes aí que aconteceram na cerimônia de casamento. São coisas que fogem do controle, são coisas que arrebentaram com aquele perfeccionismo que eu gostaria hoje de compartilhar com você. Então eu vou contar exatamente essas histórias e ao final eu vou dar o exemplo exatamente do que você tem que fazer, quais as medidas que aquelas noivas negligenciaram que você não vai negligenciar no seu casamento para você ter realmente uma cerimônia que seja perfeita e excepcional. Gente, vocês acreditam que isso é uma captação ao vivo de uma cerimônia? Isso daí é o grupoabemus.com tocando samba do Ernesto em um casamento. É a história de um casal que se conheceu num bar durante um samba e resolveu transmitir toda essa história de amor em sua cerimônia. Por isso o grupoabemus.com tá tocando aí. E se você caiu aqui por acidente no nosso podcast e não sabe, o grupoabemus.com tem uma metodologia que auxilia os noivos na criação da trilha sonora.
Por isso eu quero que você ouça agora a palavra de quem mais sabe disso, que são os noivos. Que vem agora a palavra da noiva. A palavra da noiva. É a palavra da noiva. É a palavra da noiva. Pessoal, uma dica para quem está procurando orquestra, música para o seu casamento. Procurem a Abemus. Eles são excelentes profissionais, dedicados, atenciosos, se preocupam com o que realmente vocês querem. Isso é o que importa, pelo menos pra gente, isso é o que importa. Um item muito importante, que é a música para o casamento, o atendimento dessa equipe, vai fazer você se sentir especial no dia que é especial para vocês. É porque é o dia, né? O seu dia. Com certeza. Então nada melhor do que ter excelentes profissionais do seu lado. Com certeza, ótima indicação. A gente assina embaixo e pode procurar. Nota 1000. Nota 1000. É a palavra da noiva. É a palavra da noiva. É a palavra da noiva. Gente, eu acho que é muito importante ter referência no planejamento de casamento. E quando um casal se dispõe a falar do serviço que teve, da experiência que teve com alguém, isso é muito importante. E nós recebemos esse feedback de Milton e Fernanda, que casaram em 2016 e tiveram o grupo abemus.com em seu casamento. Foi uma cerimônia marcante, uma cerimônia especial que eu tive a oportunidade de fazer parte, por isso eu posso dizer para vocês que eu ganhei amigos. Gente, hoje eu quero falar com vocês especialmente sobre esse assunto que eu acho que é de suma importância. Por quê? Muita gente planeja o casamento de uma forma que esquece de ver coisas que podem dar errado. Então, a pessoa parte de um mundo que tudo vai sair perfeito, que tudo vai sair belo. Se ela vai casar ao ar livre, ela pensa assim, não vai chover. E não importa o que você fale, a pessoa vai olhar e falar para você assim, não vai chover em nome de Jesus. Eu sei, você pode ter fé, você pode acreditar. Porém, num casamento em que um único dia deve ser perfeito, você deve sim contar com imprevistos. E mesmo que não aconteça, você deve prevenir. E é exatamente a minha intenção hoje de compartilhar essas 4 coisas bizarras. Por quê? Porque eu penso que se você se prevenir, a chance da coisa acontecer errada diminui muito, porque você já se planejou. Então, em caso de show, você prepara um plano B, você já conversa com fornecedores, você diz que vai ter uma cerimônia lá dentro, você já começa a articular, porque se chega na semana e começa a ameaça chuva, você já tem na cabeça que a sua cerimônia pode ser realizada na parte interna, você já organizou exatamente a forma que você quer lá dentro, de forma que o seu casamento vai estar protegido contra imprevisto. Então, a minha intenção hoje é exatamente contando essas 4 coisas bizarras, te proteger sua cerimônia e promover um evento belíssimo sem intercorrências, para que você lembre sempre de uma forma positiva, para que seus convidados lembrem de uma forma positiva e que jamais você vire assunto negativo de podcast. Bom, gente, a primeira dessas histórias bizarras foi durante um casamento vespertino. Casamento vespertino em igreja exige muita atenção, porque ele é o principal responsável por atrasos nas últimas cerimônias. Vocês sabem que grande parte das igrejas não faz apenas uma cerimônia, né, durante um sábado. Então, às vezes tem 3, eu já vi cerimônias 4, 5 cerimônias no mesmo dia e já ouvi, não presenciei ainda, sábados com 6 a 7 cerimônias. Então, é uma profunda agitação e qualquer atraso que aconteça pode gerar um problemão no último casamento, que é o que sofre as consequências. Então, por isso, nas igrejas existem regulamentos sobre atrasos, existem regulamentos de cortejos caso noivas não cheguem no horário, simplesmente porque não é concebível que por conta de irresponsabilidades de alguns noivos, outros paguem. Eu sei que tem muita gente que reclama e fala, mas é meu casamento, é minha única chance, é minha única vez.
mas deve ser respeitado. Quem opta em casar igreja sabe exatamente das regras. E nesse casamento era igual. Ele era o casamento das 5 horas, teriam mais alguns casamentos nesse dia, então todos os agentes que estariam envolvidos na cerimônia tinham que estar um pouco mais cedo. Isso não somente fornecedores, mas padrinhos, pessoas que fossem participar do cortejo deveriam estar lá no horário programado. Então, nesse casamento, todo mundo se organizou, todo mundo chegou cedo, as pessoas já estavam lá, as madrinhas, né? Porque sabiam da responsabilidade. Essa noiva foi bem cautelosa, essa noiva foi bem participativa em combinar com cada madrinha, com cada padrinho, o horário que tinha chegado, e todos respeitaram. Então, os padrinhos estavam lá os pais, estavam lá os convidados, já estavam chegando, e nós fomos nos preparando para iniciar a cerimônia. Passado alguns instantes, os padrinhos já estavam enfileirados, em posição. Eu consegui já ver de esquina o carro da noiva por uma janela que tinha na lateral da igreja. Então, a gente já teve a certeza que a cerimônia iniciaria em alguns instantes. Passou 5 minutos, passou 10 minutos, passou 15 minutos e a cerimônia não começou. Aí começa uma coisa que não é muito legal nos casamentos que atrasam em igrejas. Por quê? A cerimônia anterior atrasando faz com que os convidados da cerimônia posterior, os padrinhos, os agentes principais, os fornecedores, comecem também a chegar para se prepararem para outra cerimônia. Então, quando acontece um atraso, gera uma dúvida na cabeça do convidado. Ele começa a pensar, será que eu cheguei atrasado? Será que a cerimônia já vai começar? E aí ele entra desesperado para saber, para não perder o casamento, né? E aí fica uma turma que não conhece a noiva, que ao perceber que não é daquele casamento, sai. E gera um burburinho. Foi dando 20 minutos, 30 minutos de atraso, e aí nós fornecedores começamos a ficar preocupados com o andamento da cerimônia, começamos a conversar para descobrir o que estava acontecendo. Então, nós vimos lá, padrinhos, estão todos? Estão todos. Contamos lá, estão todos. Mãe da noiva tá aí? Tá aí. A noiva tá aí? Tá aí. O noivo? Tá. As crianças chegaram? Chegaram. Oxe, que diacho que tá acontecendo que não tem cerimônia? O que tá acontecendo? E aí a gente começa a pensar, poxa, o que está acontecendo nessa cerimônia que não tem início? Gente, pasme. A cerimônia não tinha começado porque o padre não tinha aparecido. Isso mesmo, o padre não tinha aparecido na cerimônia. E aí a secretaria estava fechada, tinham apenas algumas pessoas que pertenciam àquela comunidade, que participavam efetivamente da organização do casamento, que tentavam contatar esse padre que realmente não aparecia. Essa não era uma igreja gigante, não tinham muitos padres disponíveis e era apenas aquele padre que ia fazer a cerimônia. E ninguém conseguiu contato com ele, as pessoas foram entrando em desespero, foi chegando mais gente, até que alguém teve uma brilhante ideia de ligar para um outro padre conhecido de outra paróquia. Esse padre chegou em mais ou menos 10, 15 minutos e realizou a cerimônia desse casamento. Mas aí já estava muito atrasado. Já era tipo 50 minutos a 1 hora. Essa noiva já tinha perdido tempo na festa, a outra noiva tinha perdido mais tempo na festa e tudo virou uma bola de neve. Tudo por quê? Porque o padre não foi no casamento. Esse outro fato que eu vou relatar para vocês também é bem bizarro, assim, é bem incomum. Eu presenciei isso e guardo isso na minha memória, serviu até para a gente pensar nisso aqui muito no desenvolver dos casamentos. Nós usamos isso muito como exemplo para as noivas, né? E eu gostaria de relatar para vocês essa história aqui, que também é bem bizarra. Foi em uma cerimônia em uma igreja que proibia assessoria. Então,
quem conhece aí noivas que estão procurando lugar para casar, sabe que tem muitas igrejas que têm regras estritamente regionais, e essa era uma dessas, que proibia qualquer tipo de assessoria, e só quem era da igreja lá, da equipe de coordenação, poderia participar daquela cerimônia. E essa cerimônia era exatamente desse jeito. E a noiva que casa exatamente sabendo disso, ela é responsável por tudo que pode acontecer por não ter uma assessoria competente. Ela se submete a isso e a responsabilidade disso passa a ser da noiva e da igreja. Então é muito bom que quando você for assinar contrato igreja, você for lá reservar seu dia, você já esteja ciente de todas as regras para não ser pega de surpresa. Bom, a cerimônia começou daquela forma bela, era uma cerimônia bem clássica, porque a igreja restringia muitas músicas, então só poderiam realmente temas clássicos e sacros, né? E estava acontecendo isso. Entraram os padrinhos em cortejo, né? Entraram os pais, entraram as crianças e tudo rolando na santa paz do Senhor Jesus. De repente começou o rufo de tambores e os clarins vieram em cortejo, né, pelo tapete, fazendo em 3 partes a clarinada de Strauss, né? E tava uma cerimônia belíssima, o noivo tava bem emocionado, tava chorando, né? E os convidados atentos, fotografando, filmando. E aí começou a tocar a marcha nupcial. A marcha nupcial foi tocada inteira uma vez e as portas não se abriram, né? Mas às vezes é o suspense, como não tinha assessoria, a igreja pode criar um tipo de suspense. Como era a nossa primeira experiência naquela igreja, nós não sabíamos exatamente como eram os procedimentos, porque a secretaria não era tão clara. Na reunião que nós tivemos, eles abordaram apenas coisas proibitivas e não abordaram coisas do serviço dele, mesmo que nós questionamos. Eles diziam que cada equipe da igreja tinha uma forma diferente de lidar e que nós deveríamos descobrir isso no dia. Eu não gosto muito disso, mas nós nos submetemos, porque a responsabilidade, como eu já falei, pertence aos noivos. E aí a marcha continuou rolando. Os músicos eles eram bem brancos, então conforme foi tocando a segunda vez, eles já estavam bem vermelhos, porque precisava tocar forte enquanto a noiva não entra, precisa ter aquele impacto gigante, né? E ficar repetindo aquele tema do tan 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 tan, tan 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 tan, e foi rolando. Rolou mais uma vez, e aí começou a gerar uma preocupação em todo mundo. As pessoas começaram a se perguntar: o que está acontecendo? A porta não abre, a noiva não entra, meu Deus, eu acho que a porta emperrou. E aí eu fiquei preocupado: gente, imagine uma porta emperrada no casamento para a entrada da noiva, como que vai consertar isso, gente? Meu Deus do céu, nunca vi isso na igreja, nossa, como assim? Será que não passaram, sei lá, óleo, não passaram, não fizeram a manutenção, né? Mas não foi isso que aconteceu, não. A noiva, na hora que ela entrar, ela começou a ficar muito apertada. E ela tentou segurar o xixi dela, mas ela não conseguiu. E ela falou: eu preciso urgentemente ir ao banheiro, porque senão eu não vou aguentar. E aí levaram a noiva pro banheiro e não avisaram ninguém. Não avisaram o pessoal que estava na parte interna da coordenação, não avisaram os músicos, não avisaram ninguém. E aí um menino que entrou e falou: a noiva tá no banheiro. E aí a gente teve que parar a marcha, foi aquela vergonha, porque, poxa, né, tava todo mundo esperando. Aí foi que ele criou aquele suspense. Quando tocou marcha nupcial de novo, não teve o mesmo impacto, simplesmente porque a noiva teve vontade de ir no banheiro na hora. You're my
vou abrir aqui um parênteses para vocês. Vamos já estudar essas duas situações e depois eu completo. A primeira, quando o padre faltou, existe um problema que é muito fácil você consertar. Você precisa ter o contato do seu celebrante, independente de ser padre, se for pastor, se for um celebrante ecumênico, você precisa ter exatamente o telefone, o WhatsApp dele, você precisa ter as informações de contato, até porque pode acontecer dele ter um problema, dele ter um piriri, dele ter alguma coisa no meio do trânsito que impeça. Se ele não tiver o seu contato e você não tiver o contato dele, não tem como informar. Aquele padre que não foi, depois no contato com a noiva, nós descobrimos exatamente o que aconteceu. Ele dormiu e perdeu a hora. O padre estava dormindo na parte da tarde e perdeu a hora, foi por isso que ele não foi. Então, se a noiva tivesse contato, ela teria ligado logo quando começou a atrasar, porque às vezes as pessoas que fazem parte da igreja, elas têm um certo pudor, um certo respeito, e às vezes não têm um contato direto. E isso pode atrapalhar diretamente uma cerimônia, como atrapalhou nesse exemplo que eu citei para vocês. Então, é muito importante você ter ligação direta com o seu celebrante. E já no segundo caso dessa noiva, uma coisa muito importante que você tem que ter, noiva, quando for no seu casamento, evite beber o líquido pelo menos 1 hora antes da sua cerimônia. Você tem que beber líquido durante o dia, mas quando for chegando mais perto, não beba água, não beba suco. Olha, por quê? Você vai ficar um tempo ainda confinada dentro do carro, a cerimônia vai começar e você vai estar lá escondida. Não poderá sair lá do local para ir no banheiro, porque os convidados já estarão, os padrinhos já estarão e o noivo já estará. Então, a solução é não beber líquido nesse prazo de 1 hora antes da cerimônia. Assim, você não terá problemas com isso, com vontade de ir ao banheiro antes da cerimônia. Gente, cerimônia noturna em sítio afastado é muito complicado, principalmente no verão. Porque o verão ele pode gerar muitas intempéries naturais que atrapalham efetivamente a cerimônia. As pessoas sabem exatamente que tem umas épocas do ano que tem aquelas chuvas fortíssimas, né? Que tem aquelas chuvas torrenciais, que aquela ventania, que todo mundo quer se esconder. O trajeto fica alagado, se tiver barro no local, fica um Deus nos acuda para estacionamento, porque as mulheres colocam um salto, às vezes não tem a proteção e fincam o pé na lama. Olha, é muito horrível. Por isso você deve ter muito cuidado se você for casar na época do verão, com exatamente o ambiente que você vai casar. E por que eu digo isso? Porque tem relação direta com os 2 próximos casos. Você que vai casar aí no período noturno, você que vai casar em lugares afastados, sítios, fazendas, que tem muito mato, 2 coisas são muito importantes para que seu evento seja perfeito. Você precisa disponibilizar repelentes. Poucas pessoas pensam nisso quando vão casar no campo. Mas é muito importante que você disponibilize isso para os seus convidados, porque tem gente que tem alergia a insetos, e olha, de noite eles aparecem que é uma beleza, eu já vi atrapalharem até a noiva. É importante, noiva, que até você tenha repelente. Porque eu já vi atacar, infestar e é muito desagradável, principalmente porque tem convidados que você não sabe que tem alergia, e eu já vi gente ter que sair correndo de casamento longe porque teve uma reação alérgica ao inseto. A outra coisa que você tem que ficar muito atento é com a iluminação. Por quê? Muitas pessoas esquecem do estacionamento. Eu já vi estacionamentos totalmente escuros e é muito ruim para quando as pessoas vão buscar os carros ou quando as famílias vão entrar nos carros, elas não terem exatamente iluminação. Elas tropeçam, elas caem, e às vezes tem muito idosos, tem muitas pessoas com mobilidade reduzida. E se você pensar na iluminação e principalmente exigir isso do espaço, você não apenas melhorará seu casamento, mas proporcionará melhorias em outros casamentos, porque é uma observação que muita gente não faz, mas que faz muita diferença
em uma cerimônia. Porém, não é exatamente sobre isso que eu vou falar. Gente, essa terceira cerimônia foi um ambiente assim, um ambiente interiorano, um sítio um pouco afastado da cidade, mas que tinha muita iluminação e tinha esse cuidado com o repelente. Então, tudo estava acontecendo belíssimo, a entrada, as músicas, a entrada da noiva foi espetacular e a hora da entrada das alianças, com uma musiquinha mais descontraída também, foi um momento muito legal. Porém, era época de verão, e na época de verão tem muita chuva. E a chuva sempre é precedida por aquela ventania. E nesse dia estava assim, estava batendo um vento gigantesco na cerimônia. Aquele vento vinha, sacudia tudo e não eram paredes, eram plásticos. Então aquele plástico balançava e as telhas eram de um acabamento que permitia barulho. Então conforme caíam as coisas das árvores, fazia aquele barulhão. E isso foi bastante constrangedor para os noivos, né? Porque os barulhos assustavam exatamente os convidados. Mas esse não foi o maior dos problemas. Enquanto o pastor falava, fazia aquela reflexão bonita sobre o casamento, falando sobre a mulher, sobre o homem, sobre a família, de repente, do nada, apagaram-se todas as luzes. Gente, eu tô falando de todas as luzes, eu tô falando de luzes da rua, eu tô falando de luzes do local da cerimônia, eu tô falando de holofotes, eu tô falando de equipamentos, tudo apagou. E aí você sabe, quando acaba a luz, as crianças gritam, as mulheres ficam assustadas, tem gente que tem medo de escuro e não tinha para onde correr. Mas aí a preocupação era menor porque o local tinha gerador. Então quando o local tem gerador não tem problema. Porém, quando os noivos foram fazer toda a visita, eles não observaram um detalhe. Eles não testaram o gerador, esse gerador não era ligado o tempo todo. E em locais assim afastados, é muito melhor que o gerador já fique ligado, já fique alimentado. Não espere que uma carga de energia aconteça. Eu já vi muitos sítios muito precavidos que, ao invés de manterem a energia da rua como fonte de alimentação para a casa, eles já mantêm tudo no gerador. E em conversa uma vez com um dono desse espaço, ele disse que ele teve muito problema com queda de energia e ele preferiu já deixar o gerador para que não houvesse nenhum problema. E desde que ele resolveu fazer esse investimento, não teve nunca mais queda de energia. Mas nessa cerimônia não. Nessa cerimônia os noivos tiveram cuidado de ver se tinha gerador. Só que o gerador não funcionou na hora. Precisava vir um técnico para consertar isso. Só que a cerimônia estava rolando, o casamento estava acontecendo. Não tinha nem luz de emergência. Então a saída foi realmente às velas. E, bom, foi um dia inesquecível e muito ruim, porque a energia elétrica demorou muito para voltar. O gerador demorou para voltar mais ou menos 1h30. Então, ocasionou um prejuízo gigantesco para aqueles noivos. Tudo porque, mesmo anunciando o sítio que tinha gerador, esse gerador não tinha sido testado, esse gerador não tinha sido ligado. Esse último fato bizarro assim é bem preocupante, porque talvez seja uma observação que muitos noivos nem pensem, mas é algo que eu acho que depois de você escutar aqui você vai prestar atenção, caso você ainda não tenha se preocupado com isso. Esse outro casamento não teve problema com energia elétrica, mas os mesmos ventos de chuva ocasionaram outros tipos de problemas. Se o meu desejo não tem fim, eu te quero a todo instante. A primeira coisa é que no decorrer da cerimônia, a cerimônia acontecendo, começou a ter goteira. Então tá lá o convidado sentado, concentrado, assistindo a cerimônia, as mulheres com aquela maquiagem caríssima, né, que deu muito trabalho, retocando, tomando o maior cuidado para não borrarem a maquiagem com lágrimas, né, porque querem ficar bonitas para as fotos, querem ficar bonitas para o Instagram, querem ficar bonitas para as memórias, né? E então, com o maior cuidado, com aquele lencinho na pontinha assim do olho, lá concentradas, quando de repente aquela chuva acontece do lado de fora e
começa a pingar na cerimônia. E começa a pingar bem onde? Bem no rosto da mulher que tá maquiada, estragando a maquiagem. E começou assim, essa cerimônia. Pingos, e muitos pingos. Parecia aquele episódio quando a dona Florinda tá lá na casa dela, ela tem que colocar vários baldes. Houve preocupação do pessoal em também colocar alguns baldes. Porém, eles não pensaram muito bem que deveriam abafar o som desses baldes e não colocaram nenhum pano para que quando caísse o pingo não fizesse barulho. Então, nos primeiros 5 minutos de chuva, começou a ter aquele barulho de água em balde. Mesmo com os barulhos do balde, mesmo com aquela pingueira que estava incomodando alguns convidados, aquele barulho, a cerimônia continuou rolando numa boa. A parte dos votos foi feita de forma emocionante, a parte da troca de alianças, o primeiro beijo, cumprimentos aos padrinhos, foi uma cerimônia das mais bonitas, só que a chuva continuava intensa e os pingos também. Mas, como o ambiente de festa seria outro, então não houve problema. Acabou a cerimônia, cada um pegou seu guarda-chuva, andou pelo menos mais uns 20 metros e se acomodou nas cadeiras do salão de festa, sem nenhum problema. Nessa casa tem goteira, pinga de mim, pinga de mim, pinga de mim. Mas nessa casa tem goteira, pinga de mim, pinga de mim. A chuva intensa começou a empurrar toda a água daquele lugar que era um pouquinho mais alto, daquela rua que estava acima, para baixo. Só que tinha um problema. O sítio era construído abaixo do nível da rua. Então, quando aquela chuva caiu de forma torrencial, ela foi em direção ao sítio. E o que aconteceu? Sem perceber, o salão de festa acabou todo alagado. E foi aquela correria, porque o DJ não poderia perder equipamento, o pessoal do buffet preocupado também com seus equipamentos, o pessoal da decoração desesperado, os noivos ficaram sem chão e a festa acabou de forma bem desagradável. E aí cabe para vocês uma reflexão. Quando forem procurar sítios, observem 2 detalhes. O primeiro é se o gerador realmente funciona, se esse gerador é firme. E se for preciso, diga ao cara que tá lá te atendendo, diga pra pessoa, pro atendente, pro dono, pra quem for. Eu quero ver se esse gerador funciona. Você pode me mostrar? Você pode ligá-lo na minha frente? Por quê? Você precisa ter a segurança de que realmente tudo vai funcionar perfeitamente. Um outro detalhe, verifique se é abaixo da superfície, verifique se fica numa zona de alagamento, verifique até se o trajeto ali próximo, as ruas próximas alagam. Por quê? Vai que você, noiva, não se arrume no lugar e aí você está indo para o seu casamento, caiu uma chuva torrencial e você não consegue chegar. Então é muito importante, observem exatamente a configuração do sítio de vocês. Não acreditem apenas nas palavras do vendedor. Pense sempre, eu tenho uma única chance de fazer meu evento ser extremamente perfeito. Give me love like her. Lately I've been waking up alone. Paint splattered teardrops on my shirt. Told you I'd let them go. Então, recapitulando para vocês, as 4 soluções práticas para essas situações bizarras é que você tenha, primeiro, o contato do seu cerimonialista, seja ele pastor, seja padre, seja ele um babalorixá, seja ele quem for, tenha o contato com ele, porque acima de tudo você precisa ter um vínculo para que ele crie pelo menos um sermão melhor, para que ele tenha esse contato. Sabe que é anormal acontecer isso em igrejas, mas ninguém está isento de ter problemas. Então, quanto mais você prevenir isso, menor será a probabilidade de problemas acontecerem com o seu celebrante e você ficar na mão.
Segunda coisa muito importante, noiva, é que você não tome muita água, suco, pelo menos 1 hora, 1 hora e meia antes da cerimônia. É muito importante, você pode levar uma garrafinha e tomar sim um pouquinho antes de você entrar. Aí sim, aí você pode, mas momentos no que você está saindo do local da maquiagem, olha, tome muito cuidado para que você não tenha vontade e não possa ir. Você é a atração principal da cerimônia. Então, se você chegar no ambiente lá e tiverem todos lá fora, você não vai poder sair, você vai ter que ficar escondida. E isso pode ser muito constrangedor, isso pode ser muito ruim para você. A terceira coisa é que você precisa ter ciência de que todos os equipamentos do sítio estão funcionando. E aí, não é apenas o gerador, você precisa ter a segurança que tem uma luz de emergência. Por quê? Se acaba a energia, se acaba a luz elétrica, as pessoas precisarão se locomover, elas não podem ter problemas de tropeçar, de cair, até porque você terá pessoas de diversas faixas etárias. Então, tome muito cuidado com isso. Tenha luz de emergência e principalmente gerador. E não esqueça, teste todos os equipamentos lá no dia da visita, peça para ele mostrar para você, vá em um evento talvez para ver como funciona efetivamente tudo no casamento, observe, leve um caderninho, não tenha vergonha, é o seu casamento, é o seu dia, você não terá oportunidade de vivê-lo novamente. Então, tudo que você puder fazer para prevenir, você terá êxito. E por último, é muito importante que você observe que não seja áreas de alagamento ou de qualquer outro tipo de intempérie. É necessário você ter observação de coisas que talvez não chamem muita atenção, como trajeto, como estacionamento que fique cheio de barro. Olha, preste atenção, às vezes o barato sai muito caro, às vezes por diferença de R$500, R$600, você troca de lugar e simplesmente pensando em economizar. Porém, o meu conselho é hoje, observe bem, não deixe que o barato consuma aquele dia do seu casamento, porque depois você não vai poder voltar atrás. No próximo episódio eu quero falar para vocês de 2 surpresas legais e uma cagada. Isso mesmo, 2 surpresas legais e uma cagada. Você não pode perder, eu tenho certeza que vai agregar muito mesmo no seu conhecimento sobre casamento. Não perca o próximo episódio. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e já sabe, se for bom dia, se for boa tarde, se for boa noite, boa noite.